Então, pessoal, antes de falar sobre o tema que eu prometi para vocês, que é ligação covalente, eu queria fazer algumas considerações na tabela periódica, porque eu percebi na aula passada que vocês tiveram problemas para resolver questões por causa da tabela periódica. Então, vamos fazer algumas considerações para ninguém ter problema com isso. Primeiro, todo mundo já conhece, não é? A tabela periódica, já sabe como ela é feita, aliás, como ela está organizada, né? Cada quadradinho desse, todo mundo sabe que representa um dos átomos, né? Nós temos aqui vários tipos de átomos diferentes e o foco da aula, para falar sobre ligação química, eu quero que vocês observem o seguinte fato. Toda a tabela periódica ela tem um quadradinho por fora, né? Esse quadradinho explica onde fica o número atômico, o número de massa. Ele explica o que significa cada número que tem aqui. Nessa tabela, por exemplo, chega perto aqui do cromo. Aqui eu tenho em cima, ó, de acordo com a tabela aqui, ó, aqui eu tenho em cima, ó, número atômico, número de massa, o nome do elemento, o símbolo, e aqui a distribuição eletrônica. Tem tabela periódica que já vem com a distribuição eletrônica. Essa aqui já vem. Muito bom, né? Então dá menos trabalho. Então eu tenho aqui, qualquer elemento aqui, ele já vai estar com sua distribuição aqui. Então, além desse quadradinho aqui, dizendo o que é cada coisinha dessa, cada símbolo desse, a gente tem também, depende da tabela que você tiver, a gente tem também a questão dos outros símbolos. Por exemplo, das cores, né? Aqui está falando das cores que tem na tabela. Então, tem tabela que é extremamente colorida, porque ela está trazendo alguma informação a mais do que as outras. Outras não tem tanta cor. Então, observe que aqui tem falando que quem está de vermelho são metais alcalinos, laranja são os alcalinos terrosos, metais de transição, representativo, semimetais, não metais, halogênios, gases nobres, lantanídeos e actinídeos. Isso aqui é só para você poder visualizar melhor, tá? Então, isso aqui para a gente é importante. Olha só por quê. Porque nas ligações químicas, na ligação iônica, lembra da ligação iônica, aquela que a gente fez antes? Onde alguém perde elétron e alguém recebe? Então, onde aparecem íons. Esse tipo de ligação acontece apenas entre metais e não metais, ou semimetais, tanto faz. Então, digamos que todo mundo que tiver de vermelho e de laranja e de amarelo, aqui, ó, todos eles de vermelho, laranja e amarelo são metais, tá? Eles são metais. Então, todos esses aqui que estiverem fazendo ligação com outros que não são metais, o restante, então, a gente diz que a ligação ela é iônica, tá? Aquela que alguém vai perder e alguém vai ganhar. Nesse tipo de ligação que a gente está estudando agora, na ligação covalente, a gente vai ter uma coisa diferente. A gente não vai ter metais envolvidos. Então, vocês não vão ver aqui nessa tabela esses elementos de vermelho, de laranja e de amarelo fazendo ligação. A gente vai ver os demais ligando-se entre si. E muitas vezes as letrinhas iguais. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter carbono, nitrogênio, flúor, todo mundo se ligando entre si, mas a gente não vai ver metais. Então, anota aí, nas ligações covalentes, não temos a presença de metais. Então, você tem que entender isso. Por isso que é bom você ter uma tabela periódica que mostre quem são os metais, quem são os não metais, etc, né? Outra informação importante que tem que ter na sua tabela para você não ter problema são as famílias. Então, a gente tem aqui a família. As famílias, elas são conhecidas assim. Já tá certo aqui? Já. Então, essa família aqui é a família 1A, essa é a família 2A, pula e vem para cá. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá vendo esse povo da família A? Pronto. Esse pessoal da família A, eles são considerados os metais representativos, tá? São os metais representativos. Aliás, os elementos representativos, tá certo? E os outros que não são da família A são os elementos de transição.
Então, a gente está falando aqui de tabela periódica, mas para você entender o seguinte fato. Esse pessoal que eu falei da família A, eles recebem uns nomes especiais. Mas, antes de falar dos nomes deles, eu botei esse 1A, 2A, 3A, porque essas famílias são interessantes para dar uma informação boa sobre a última camada de um elemento. Olha só aqui, ó. Digamos que eu pegue aqui o elemento sódio, tá? O elemento sódio, ele tem 11 elétrons. Ele está aqui, ó. Quando você distribui esses 11 elétrons, vai ficar assim, o S2, 2S2, 2P6, 3S1. Lembra a distribuição eletrônica? Tem vídeo falando sobre isso, tá? Então, aqui a gente vê que esse 3 me indica que ele tá 1, 2, aqui, ó, na terceira camada, tá vendo? Ó? Aqui é na camada. Então, ele tá na terceira camada. Confirmei aqui na tabela. Esse 3 significa que ele está na terceira camada. O último elétron, que é esse aqui, ele está na terceira camada, tá? E por ele estar em 3s1, ele está na família 1A. Então, todo mundo que terminar em 1 aqui, na última camada, ele pertence à família 1A. Deixa eu provar aqui para vocês, ó. Quando você vai olhar nesta tabela de distribuição eletrônica, pessoal, olha só que interessante. Aqui eu tenho, ó, 1, aqui também 1, ó, tá vendo? Ó? Aqui nessa tabela é a distribuição eletrônica, ó. Aqui, ó, 2, 8, 8 e 1. 2, 8, 18, 8 e 1, tá vendo? Todo mundo aqui termina em 1 nessa tabela. Tá vendo como é interessante? Então, todo mundo aqui termina em 1. Então, todo mundo da família 1A significa que termina em 1. Então, já poderia escrever esse elemento assim, ó. Eu olho para ele na tabela e vejo que ele é da família 1A, então eu escrevo Na e uma bolinha. Opa! Deixa eu apagar aqui, né? Então, eu posso fazer assim, eu posso escrever já assim, Na e uma bolinha. Por que uma bolinha? Porque ele pertence à família 1A. Então, ele está aqui na família 1A. Então, vamos ver alguém aqui da família 2A. Esse aqui, ó, o cálcio. Eu posso, ao invés de fazer essa distribuição toda, que é o cálcio, ele tem 20 elétrons lá na tabela periódica. Ao invés de você fazer isso aqui, pessoal, isso tudo aqui, e completar aqui até chegar em 20, os elétrons, olha só o que você pode fazer. Você pode olhar aqui na tabela, ó, ele está na família 2A, então isso significa que eu vou colocar o cálcio aqui com 2 elétrons aqui. Estão entendendo? Lembra que ao redor do elemento a gente coloca os elétrons da camada de valência? Pois é, vamos ver outro elemento aqui, ó. Deixa eu só mostrar se é verdade mesmo, que o cálcio termina com 2. Ó aqui, ó. Termina com 2. Tá vendo? Essa daqui é a distribuição, 2, 8, 8 e 2. Olha o estrôncio, também termina com 2. Tá vendo? Então, a gente tem aqui a confirmação de que qualquer um que esteja nessa família, ó, aqui, ó, termina com 2 e termina com 2. Estão vendo? Então, todo mundo da família 2A termina com 2. Então, precisa distribuir os elétrons? Não precisa distribuir os elétrons para isso, tá? Vamos olhar do outro lado, da família 6A. O que se espera da família 6A? Esse oxigênio aí, por exemplo. Deixa eu pegar o enxofre aqui, ó. O enxofre, já que ele é da família 6A, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se é verdade que quem está na família 6A tem 6 elétrons? Aqui, ó. Tá um pouco apagadinho, mas aqui, ó, 6. Selênio também 6. Não viu o oxigênio em cima? Aqui, ó, 6. Pega uma tabela periódica para você ver isso. Então, qualquer um que tiver aqui nas famílias, você pode saber, não precisa fazer distribuição. Quer distribuir, tá com dúvida? É só pegar o número atômico. Aqui, ó. O número atômico é 16. Então, você pega ele aqui e distribui, ó. Enxofre tem 16 elétrons no total. Vai ficar camada K, L, M, N. 2, 8 e 6. É 16, não é? Ou então, isso aqui é na camada, né? Camada.
Se eu quiser colocar na subcamada, eu uso aquela tabelinha, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ao invés de ser 3p4, 3p, aliás, 3p6, a gente vai colocar 3p4, né? Porque vai ficar 16, 2, 4, 10, 12. Eita, é 16, né? Eu coloquei a mais. Eu falei 4 e não coloquei 4. Pronto, 4. Quando você olha aqui, ó, última camada. Tá vendo que essa camada, ela ficou aqui no 3? 3, 3. São da mesma camada. Então, eu junto esses elétrons aqui. Ao total, ficam 6. Então, veja só. Já que é camada 3, olha aqui, vamos ver se é camada 3 mesmo. Essa aqui, ó, diz que está na primeira camada, segunda camada, terceira camada. Realmente, ele está na terceira camada. Tem quantos elétrons na última camada? Tem 6, certo? Então, testem um pouco mais o conhecimento de vocês acerca disso, para que vocês entendam melhor sobre tabela periódica, para não ficar com problemas, tá bom? Vamos passar daqui a pouco para outro conteúdo, que é sobre ligação covalente.